Felipe, como assim times incríveis? Meu amigo, no final do dia, são as pessoas certas que vão fazer com que você tenha resultado. O Google realizou uma pesquisa. Por que o Google realizou uma pesquisa? Primeira coisa que eles encontraram que chamou muita atenção, dentro de muitos padrões, encontraram um padrão menor. Não é que eles é uma equipe extrovertida, não tem nada a ver com isso. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do LopesCast, o podcast que a gente fala para líderes, gestores. Se você é dono de uma pequena, média empresa, gerente, coordenador, supervisor, ainda se você é um profissional que deseja se tornar líder, você está no lugar certo com a pessoa certa. Prazer, meu nome é Felipe Lopes, estamos iniciando aqui o terceiro episódio dessa segunda temporada do LopesCast. E o episódio de hoje está incrível! E eu já quero te convidar a curtir, comentar e se inscrever aqui no nosso canal. Porque ao você se inscrever, quando você se inscreve, conteúdos que a gente posta diariamente aqui nesse canal, você recebe em primeira mão. E sem muitas delongas, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre isso daqui que eu vou escrever na tela do meu iPad. O que faz times... que faz times incríveis. O que faz times incríveis? Você já parou para pensar? Se você é um líder, dono de uma pequena, média empresa, um gerente, se você tem liderados, o que você poderia fazer para que você pudesse ter times incríveis? Felipe, como assim times incríveis? Meu amigo, no final do dia, são as pessoas certas que vão fazer com que você tenha resultado, com que você, a sua empresa, tenha mais lucro, tenha mais resultado. Porque no final do dia, a gente sabe que é isso que importa. Antigamente, tinham 2x para produzir 2y. Hoje, você precisa ter 1x para produzir 3y. Isto é, você precisa produzir mais com menos gente. E isso é possível? Óbvio que é possível, mas só é possível se você tiver times incríveis, se você formar times incríveis. Então esse podcast ele vai te responder isso. Como você construir times incríveis para que você, líder, possa ter resultado. Porque se os seus liderados têm resultado, você tem resultado. E o resultado significa lucro no final do dia. E aí com isso, meu amigo, você consegue ganhar mais, ser promovido, enfim, e tantas outras coisas que é importante para você no dia a dia. E o que faz times incríveis, então? Talvez a carga de trabalho, trabalha menos, trabalha muito. Talvez os times ali, quando eu tô falando de time, eu tô falando de um grupo, seja de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Será que é o tamanho da equipe? Será que é o tamanho... Vou escrever aqui, ó. Será que é o tamanho da equipe que faz eu ter times incríveis? Será que é a região pela qual eles moram? Será que é o consenso que tem entre eles? Será que é o desempenho individual? Nossa, eu tenho um funcionário com QI que nem Einstein, 160. É por isso que a minha equipe é fenomenal. Eu tenho um time de futebol, eu tenho um Messi lá, o Neymar, o Cristiano Ronaldo na minha equipe. É por isso que a minha equipe é uma equipe incrível. Será? Já quero dizer pra você que não é, tá? Não é isso aqui que eu elenquei pra você agora que faz você e que fará você, líder, ter um time incrível. Não é. E pra responder isso, meu amigo, eu quero falar sobre uma pesquisa que o Google fez há anos atrás. Não muito tempo, cerca de talvez 10 anos atrás, o Google realizou uma pesquisa. Por que o Google realizou uma pesquisa? De fato, para entender aquilo que, assim como qualquer empresa, né, tem equipe boa, tem departamentos bons, mas tem outros departamentos que não são tão bons assim. Existem pessoas que fazem, um grupo de pessoas que fazem a mesma coisa que um outro grupo de pessoas, porém, um grupo de pessoas tem resultado e o outro grupo de pessoas não tem resultado. O Google ficou com essa dúvida e ele resolveu
querer entender isso, porque o Google é uma empresa poderosa, tem recursos financeiros, investiu milhões de dólares para responder a esta pergunta. Como você deve saber, não foi uma coisa fácil, tá? No entanto, que reuniram uma equipe de estatísticos, psicólogos, sociólogos, filósofos, estatísticos. Foi uma equipe bem composta por vários profissionais, né, multifacetados aí, né, de áreas afins, para entender o que fazia do Google ali ter equipes incríveis. E essa pesquisa foi direcionada pelo seu diretor de RH, né, se eu não me engano foi Abir Duber, alguma coisa assim. Eu não me recordo o nome da pessoa ali, do executivo do Google que estava à frente. Mas o fato eles deram um nome para essa pesquisa de pesquisa Aristóteles, de Projeto Aristóteles. E por que Projeto Aristóteles? Porque Aristóteles, se você não sabe, foi, né, um filósofo grego muito questionador, e ele questionava as coisas. E como você pode entender, o Google é uma empresa que gostaria de questionar, né, o padrão pela qual as empresas, aquilo que elas fazem, enfim. E aí eles deram o nome do projeto de Projeto Aristóteles. Esse Projeto Aristóteles, eles entrevistaram, pesquisaram, né, rodearam ali mais de 180 equipes do Google. Mais de 180 equipes do Google foram entrevistadas. E essa pesquisa, esse projeto que eles fizeram no Google com mais de 180 equipes, eles fizeram num formato, né, que a gente fala de pesquisa cega. O que é pesquisa cega? Tem o nome em inglês. A pesquisa cega é que quem estava entrevistando não sabia quem eram os entrevistados. E quem eram os entrevistados não sabiam quem estavam os entrevistando. Justamente para ter uma coleta de dado, né, mais plausível, mais próximo ali do resultado, mais próximo do ideal pela qual eles gostariam. E o fato, pessoal, é que depois de pesquisar muitas coisas dentro ali dessa pesquisa, né? Pesquisar clima organizacional, atrelar os dados da pesquisa que eles fizeram com o clima organizacional da empresa, com o GDNA da empresa, que é a cultura do Google, de olhar a personalidade dos colaboradores, de olhar a inteligência emocional dos funcionários, os pesquisadores, né, eles começaram a ficar intrigados. Porque em uma pesquisa, não sei se você sabe, dentro de uma pesquisa eles querem encontrar padrões. De fato, encontrar os padrões que levam pessoas ali a terem resultado. E por isso que eles entrevistaram um grupo grande de pessoas, né, de 180 equipes. Não foram 180 pessoas, foi mais de 180 equipes, tá? Se você triplicar, quadriplicar o número de pessoas, você entende aí, né? Você pode ter noção mais ou menos a quantidade de pessoas que eles entrevistaram. E o fato é que eles não encontraram um padrão comum. Até um dos pesquisadores que estavam à frente, né, da pesquisa, o diretor de RH do Google, ele falou exatamente isso. Isso foi um grande problema. Até essa matéria, ela saiu no New York Times, na revista ali, né, no jornal, né, dos Estados Unidos. Poxa, isso é muito preocupante. Por que muito preocupante? Porque a gente veio aqui para encontrar, ficamos 2 anos pesquisando, levantamos dados, conversamos com as pessoas e a gente quer encontrar padrões. Mas, e aí esse foi o linguajar dele, né? Do pesquisador que estava à frente aí do grupo de pesquisadores. Muito mais do que, a problemática muito mais do que encontrar alguns padrões aqui dentro dessas equipes que nós entrevistamos, o problema é que nós encontramos muitos padrões. E isso significa nada pra gente. Ou seja, pesquisamos 2 anos, levantamos vários dados, fizemos várias pesquisas, deu muito trabalho, eles investiram muito em nós pra gente, após 2 anos, encontrar muitos padrões. Muitos padrões não chega a conclusão nenhuma. E isso foi algo muito complexo ali, que eles começaram, né, a ficar intrigados com isso. Mas houve alguns padrões que chamou a atenção deles, né, dos pesquisadores do Google. Qual foram esses padrões ou qual foram esses apontamentos? 2, e eu gostaria que você anotasse isso agora, porque isso diz muito sobre aquilo que eu comecei a trazer para você aqui. O que faz, né, o Google ou você também ter times incríveis. Primeira coisa que eles encontraram que chamou muita atenção, dentro de muitos padrões, encontraram um padrão menor. Qual é esse padrão menor? Encontraram 2 padrões, tá? O primeiro,
eu apagar aqui. O primeiro. Sensibilidade social. O que é sensibilidade social? Os pesquisadores ficaram 2 anos pesquisando para ver o que tinha ali no Google, né, em comum entre os seus times que faziam com que eles tivessem resultado. E a primeira coisa que chamou a atenção em equipes que tinham resultado era sensibilidade social. O que é sensibilidade social? Sensibilidade social é quando você conhece tanto as pessoas que trabalham no seu time, no seu grupo, que você as conhece. E você consegue reconhecer quando as pessoas estão bem, quando elas não estão bem, quando elas querem falar, quando elas não querem falar, quando elas se sentem à vontade para opinar, quando elas não estão à vontade para opinar, quando elas estão nervosas, quando elas não estão nervosas. Então foi isso que eles encontraram, a sensibilidade. E a sensibilidade social é algo que vai se adquirindo, construindo ao longo do tempo. E a segunda coisa que encontraram, além da sensibilidade social, foi o espaço para que outras pessoas pudessem opinar, falar. O espaço para que o interlocutor, ou seja, outras pessoas pudessem falar, pudessem se comunicar. Então foram esses 2 padrões, dentro de muitos padrões, que chamaram a atenção das equipes ali, né, dos pesquisadores que estavam à frente desse projeto Aristóteles dentro do Google. E o que isso quer dizer, trazendo um pouco mais, né, de coisas concretas para você? Eles deram um nome para isso. Chamaram isso de segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É isso. É sensibilidade social. É dar espaço para o interlocutor, ou seja, as outras pessoas que fazem parte de reuniões poderem opinar, falar. Tendo a certeza que aquilo que elas falarem, elas não vão receber represália por aquilo. Elas não vão receber punição sobre aquilo. Então, meu amigo, o que fez o Google entender que ele tem muitos times incríveis dentro de um grupo de 180 equipes ali que eles pesquisaram, foi justamente a segurança psicológica. Poder proporcionar segurança psicológica para o seu time, para os seus funcionários. Imagina que você tem um grupo, então você tem 2 grupos. Vou fazer um traço aqui, ó. Tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Vamos pôr uma outra cor. Então, vamos imaginar que você tem 2 grupos, o grupo A e você tem o grupo B, tá? O grupo A, você tem funcionários acima da média, você tem engenheiros acima da média, que tem QI igual Einstein, de 160. Einstein tinha um QI de 160, tá? Só que do outro lado, você tem um grupo B de pessoas medianas. Não são pessoas com QI tão elevado assim. Só que no grupo A, que tem pessoas, né, líderes de um QI altíssimo, essas pessoas, elas querem enfiar coisas pra você goela abaixo, ou seja, olha, é assim, pronto, acabou. Vai fazer uma reunião, pessoal, daqui pra frente nós temos que fazer isso, desse jeito, nesse formato, e semana que vem a gente se reúne pra gente conversar sobre os resultados. Então a equipe A, ela é composta por esse tipo de líder. Agora a equipe B, ela é composta por um tipo de líder que fala a sua opinião e fala, gente, alguém tem aqui alguma coisa que gostaria de corroborar? Alguém aqui tem alguma coisa que acredita que não fez sentido ou não entendeu, que gostaria que nós repetíssemos? Alguém aqui entende que tem alguma estratégia diferente dentro daquilo que nós estamos fazendo aqui, que a gente pode fazer algo, né, melhor, que a gente vai conseguir ter mais resultado? A minha pergunta pra você é, qual a equipe que você trabalharia? Na equipe 1, que tem um líder acima da média, só que é um líder que não dá espaço para as pessoas falarem, opinarem, colocar o seu sentimento, ou você gostaria de trabalhar na equipe B, na equipe 2, que as pessoas compartilham do mesmo propósito, que tem espaço para opinar, para falar, para ouvir os outros, tem clareza na comunicação. Qual equipe que você gostaria de trabalhar? É isso que basicamente o Google
né, na sua pesquisa, nesse projeto Aristóteles, que ele descobriu. E é importante você entender isso, porque você entende o que faz times incríveis não é a quantidade de trabalho, não é o tamanho do time, não é que eles moram próximos um do outro ou moram numa região, né, distante. Não é que eles é uma equipe extrovertida, não tem nada a ver com isso. Talvez isso possa ajudar. Mas o que foi descoberto nessa pesquisa, depois de investir milhões de dólares pelo Google, foi que a sensibilidade social, isto é, eu reconhecer outras pessoas, ter empatia por outras pessoas, me colocar no lugar de outras pessoas, de fato conhecer quem é a outra pessoa e também ter espaço ali para o interlocutor falar, poder se comunicar sem que ele sofra represália, são essas coisas que fazem, né, a gente ter a terminologia segurança psicológica. Então é por meio da segurança psicológica que o Google descobriu que ele tem times incríveis. E a minha pergunta para você é, você quer ter times incríveis? Então você precisa começar a aplicar a segurança psicológica na sua empresa. Segurança psicológica, meu amigo, pelo amor de Deus, vamos anotar aqui. Segurança psicológica, vamos voltar pro verdinho. Não é você ser bonzinho. Não é você ser bonzinho. Ser bonzinho não significa ter segurança psicológica na sua empresa. Segurança psicológica não tem nada a ver com a personalidade, não tem nada a ver. Ah, então, Felipe, eu não consigo aplicar segurança psicológica na minha empresa porque a minha personalidade, eu sou uma pessoa muito introspectiva, ou eu sou uma pessoa muito extrovertida. Segurança psicológica não tem nada a ver com personalidade, não tem nada a ver com você ser bonzinho, não tem nada a ver com você ser bobinho das outras pessoas, não tem nada a ver você ser permissível, pode tudo na sua empresa. Segurança psicológica não tem a ver com essas coisas. Segurança psicológica tem a ver, meu amigo, com você dar espaço para escuta, para fala, sem que as pessoas entendam que elas não vão receber represália por aquilo. O que é represália, Felipe? Você vai fazer uma reunião com o seu time, isso é comum, isso a gente vê nos dias de hoje. Você vai fazer uma reunião, um líder vai fazer uma reunião com o seu time, ele fala, pessoal, tem que ser feito assim, pronto, acabou. Aí alguém vai dar, não, Felipe, mas lá na minha empresa eu escuto as pessoas. Tá bem. Como que você escuta as pessoas? Eu escuto as pessoas. Eles falam, né, eles propõem lá uma ação, um plano de ação diferente, alguma coisa que a gente tem que fazer, alguma estratégia, e nós acatamos. Só que quando dá errado, Felipe, a gente aponta o dedo para as pessoas, a gente fala, tá vendo? Ó, foi você lá que falou pra gente fazer. Você é o responsável. Você é o culpado. Não. Recebeu represália. Segurança psicológica é algo que talvez não vai te trazer, só segurança psicológica não vai te trazer alta performance na empresa. Só segurança psicológica não vai trazer alta performance na empresa. Mas é certo que a falta da segurança psicológica também não vai te trazer alta performance na empresa. Ou seja, se você aplica segurança psicológica na tua empresa, não é certo que você vai ter resultado. Mas se você não tem segurança psicológica na tua empresa, se as pessoas não podem opinar, não podem falar, se elas não se sentem seguro para estar lá onde elas estão, fazendo o que elas estão fazendo, meu amigo, é certo que elas não vão ter resultado. Então segurança psicológica é algo essencial. Eu me recordo de uma matéria que eu estava lendo tempos atrás, que uma grande executiva da Apple, ela falou que ela foi contratada justamente, né, uma executiva, cargo de diretoria, justamente para tomar decisões, criar coisas diferentes na empresa para que o setor dela pudesse, né, tomar um rumo diferente e ter resultado. E ela conta na matéria que ela chega para trabalhar na primeira reunião e ela vê as pessoas falando, discutindo, né, dialogando, e ela percebe, tipo assim, poxa, o que eles estão falando aqui? Cara, estão falando uma asneira, né? O que eles estão falando aqui não faz sentido. Só que em uma reunião com 4, 5, 6, 8 pessoas, ela ficou com vergonha de falar. Para pra pensar comigo. Ninguém sai de casa para errar. Ninguém sai de casa para as pessoas criticarem. E o que você entende? O teu psicológico, o teu emocional entende? Uma vozinha lá dentro da tua cabeça entende o quê? Poxa, se eu falar, o que as pessoas vão pensar de mim? Isso tem a ver com crença.
Eu tive uma professora, Dona Lourdinha, que, né, eu conto isso pra todo mundo. Ela tinha uma régua de madeira grande. Ela fazia perguntas pra gente, quando você errava, era reguada na sua cabeça. Você acha que eu queria sentar na frente ou queria sentar lá no fundo? Obviamente no fundo. Pra ela perguntar o menos possível pra mim. E eu ficava com medo. Por quê? Quando eu ia na escola me dava dor de barriga, porque, poxa, ela iria perguntar pra mim, se eu errasse, ela iria dar uma reguada na minha cabeça. Essa executiva do Google, ela não iria levar reguada na cabeça se por algum momento aquilo que ela opinasse, talvez as outras pessoas dariam risada, mas elas estariam dando risada sobre aquilo que ela falasse, que ela opinasse. Então, por muito tempo, por algumas reuniões, ela ficou calada. Porque ela percebeu que se ela falasse, sim, se ela opinasse, ou falasse a opinião dela, desse a opinião dela, meu amigo, ali ela ia sofrer uma represália. Só que tempo depois, ela resolveu levantar a sua mão e falar, olha, posso falar? Quero dar minha opinião aqui sobre esse assunto. As pessoas, claro que você pode. E ela falou, e as pessoas, poxa, tá aí o que a gente estava procurando, precisando. E por que você não falou antes? E ela ficou travada. E depois de um tempo ela escreveu essa matéria. Se você colocar no Google aí, você vai entender, você vai procurar quem que é executiva. Faz sentido o que eu estou querendo dizer para você? Ah, Felipe, mas na empresa a gente a gente não dá represália para as pessoas. A gente não repreende as pessoas. A gente não reprime a emoção das pessoas. Lá quem quer falar pode falar. Lá quem quer opinar pode opinar. E não significa que as pessoas opinando, falando, você vai acatar aquilo que as pessoas estão falando, meu amigo. Tem pessoas, talvez, né, que não tem maturidade para discutir ou, né, contestar sobre algo importante na empresa. Mas isso não significa que eles não podem falar. Que eles não devem falar. Ah, Felipe, mas lá na empresa a gente não dá represália em ninguém. Pô, você não dá represália, mas você não dá espaço para as pessoas falarem. Você não abre espaço ali para ter aquela sensibilidade, onde o interlocutor, ou seja, não só você que está falando, mas as pessoas que estão ouvindo também podem falar, possam falar. Isso é importante. É isso que vai fazer você construir times incríveis. Então, nesse podcast aqui, o que você tem que entender? Você que é um líder, meu amigo, você tem que dar espaço pro seu liderado. Falar, você tem que ouvir a ele. Não significa que você tem que fazer aquilo que ele está opinando, falando. Repito. Talvez ele não tenha maturidade para aquilo, mas não significa que você não tem que ouvir. Você vai para uma reunião, para uma conversa, quando o seu funcionário fala, o seu liderado fala, você já está pensando na resposta que você vai dar a ele. Você nem está pensando, você nem está focado, processando aquilo que ele está falando. E aí, com isso, meu amigo, você não vai conseguir ter resultado. Para pensar comigo. Se coloca no lugar, você se coloca. Imagine que você, sei lá, opina sobre alguma coisa, fala sobre alguma coisa e eu dou risada. Ou eu não deixo, melhor dizendo, você opinar, falar. Talvez você tenha, né, e a minha empresa tem um problema gigantesco ali para resolver, né, enfim, um problema, uma dificuldade que nós estamos enfrentando em um setor, com algum projeto, com algum produto, e você tem a resposta. Mas por mim, ter abafado a sua conversa, a sua fala, ter reprimido as suas emoções, o que o funcionário pensa? Ah, deixa eu ficar quietinho aqui, porque se eu falar não vai adiantar nada mesmo. Abre aspas. Se tem esse discurso dentro da tua empresa, aquilo que eu falo não resolve de nada, não adianta de nada, isso é um problema. Se tem essa cultura na tua empresa, isso é um problema, e um problema grande. E você que é um líder de pessoas, se você é um líder de pessoas, você precisa começar a mapear isso. Você precisa começar a trazer isso à tona. Ouvir as pessoas. Perguntar para as pessoas se elas sentem, né, com confiança para poder falar, para poder opinar. Porque isso vai fazer, né, você sair de um nível 2 para 5. Isso vai mudar o ponteiro da tua empresa. Mudar o ponteiro significa ter mais resultado, ter mais lucro. Repito, aplicar segurança psicológica na tua empresa não é garantia de resultado, mas certamente, não ter segurança psicológica na sua empresa, isso é garantia que você também não vai ter resultado. Não te garante nada ter segurança psicológica na tua empresa
para ter resultado. Porém, se você não tem segurança psicológica, é certeza que você não vai ter resultado. Não vai conseguir construir times incríveis. Então, segurança psicológica é algo essencial que você deve começar a ler, procurar, pesquisar. Existe um livro de uma pesquisadora americana que chama Organização Sem Medo. E nesse livro, ela conta um pouquinho melhor sobre o projeto Aristóteles. É interessante você ler esse livro. É importante que você leia ele. É importante que você se familiarize com esse assunto. Existe um ditado que é bem importante. Não importa quem está no time, mas como trabalham em equipe. Não importa quem está no time. Se eu tenho alguém com QI de 160, 180, se eu tenho um engenheiro PhD, pós-doutorado, não importa. Importa como nós trabalhamos em equipe. Isso é o que importa no final do dia. Isso é o que vai fazer você, a sua equipe, ter resultado ou não. Resumindo, deixa eu passar para cá a tela. O que nós falamos aqui, né? O que nós falamos aqui no podcast de hoje? O que faz você ter times incríveis? O que faz você ter times incríveis? O que faz você ter times incríveis se chama segurança psicológica. O que é segurança psicológica? Não é ser bonzinho. Não é algo que envolve personalidade. É algo que envolve sensibilidade emocional. É algo que envolve espaço para as pessoas falarem, opinarem. E como que você começa a aplicar isso no seu dia a dia? Mapeando, vendo se a sua empresa é uma empresa segura para que as pessoas possam se expressar. A ponto delas entenderem que, poxa, aquilo que eu opinei, aquilo que eu falei, eu não vou sofrer uma represália. Eu não vou ser punido por aquilo. De novo, isso junto de clareza, de uma comunicação clara, junto de outros aspectos importantes, faz com que você tenha resultado. Isso gera uma coisa que é muito importante pra gente. Isso gera confiança. Confiança. Isso gera confiança. O que é confiança, Felipe? Vou te dar um exemplo aqui pra gente finalizar de uma história. Os Estados Unidos, em 1920, passou por uma crise econômica muito forte. E teve uma indústria que começou a demitir funcionários em massa. E os funcionários que permaneciam na empresa estavam assim, né? Muito com medo. Por que com medo? Com medo de ser o próximo a serem demitidos. Porque tem as suas contas, seus boletos, seus filhos, a sua família para cuidar e etc. E ali, as pessoas dentro da empresa, os diretores, as pessoas que estavam à frente da empresa, começaram a prestar atenção que a produtividade, a produção vinha diminuindo, vinha caindo. E aí eles falaram, eu acho que tem alguma coisa a ver com essa confiança. Eles não estão, né, confiantes de que eles vão permanecer na empresa. E resumidamente, foi as primeiras vezes que começaram a falar sobre segurança psicológica. As pessoas, os diretores foram lá, fizeram uma reunião em massa com as equipes e falaram, olha, podem ficar tranquilos que a gente está trabalhando aqui ao máximo para que a gente não possa, né, para que a gente possa evitar ao máximo as próximas aí demissões. Inclusive, daqui para frente, né, tudo que indica que a gente não vai demitir ninguém. E as pessoas começaram a se sentir confiantes de que eles não seriam demitidos, eles começaram a produzir. Isso é segurança psicológica também, tá? As pessoas terem segurança daquilo que elas estão fazendo. Quem não gosta de ter segurança? E segurança vem de confiança. Se as pessoas confiam em você, que elas podem falar, que elas podem opinar, meu amigo, a empresa vai dar uma reviravolta. Você vai descobrir coisas que você não sabe. Você vai ter problemas que você tem hoje, né, que você não tem respostas, você vai começar a ter as respostas, porque ninguém conhece melhor a tua empresa que o seu time. Então você precisa começar a aplicar a segurança psicológica. Se esse assunto fez sentido para você, você deseja saber mais, comenta aqui, eu quero,
tá? Que o nosso time conversa com você. Se você tem uma empresa, um dono de uma pequena e média empresa, um RH, deseja implementar essa cultura de confiança, de segurança psicológica na sua empresa, para que você possa ter resultados e construir times incríveis, entre em contato conosco, que vai ser um prazer da gente poder te ajudar. Um grande abraço e eu te vejo no próximo Lopescast.